Só que aqui eu acho muito bacana a gente também olhar as narrativas, né? Porque de um lado a gente tem a narrativa econômica, de outro lado a gente vem a narrativa social. É tido, né, nas discussões políticas de que a esquerda ela se preocupa mais com o social e a direita com o econômico, mas eu acho que também não é tanto assim. O que eu acredito é que quando vem uma ressurgência muito forte de um posicionamento de direita, como aconteceu com o Milei, como acontece com o Bolsonaro, algumas narrativas mais sociais, elas ficam de certa forma lateralizadas, e isso faz com que aquele público, que é o público oposto do Milei, oposto do Bolsonaro, eles vão ganhando cada vez mais força de narrativa de querer recompor aquela posição que eles tinham antes. Pessoal, beleza. Sempre voltando pro tema do programa. O que acontece? Dia 26/10, então, a gente vai ter agora as eleições do Parlamento Federal. Que como assim? Lá é um sistema muito parecido com os Estados Unidos, também muito parecido com o Brasil. E nessas eleições ali a gente vai ter a definição se realmente o Milei vai ter autonomia ali para passar as coisas. Pra gente entender um pouco da Argentina, a gente tem que entender que isso é muito parecido com o Brasil. De que forma? A gente tem hoje o kirchnerismo, que é basicamente ele que veio do Nestor, depois para Cristina, que foi a esposa dele, mesmo período Lula. É considerado a esquerda, muito parecido com o petismo, com Lula, Dilma, Haddad e esse pessoal. De outro lado, a gente tem ali o Milei, que ele surgiu muito parecido com o Bolsonaro, uma força ali que era, saiu no mesmo período e tudo mais, né? E essa força ali, ela ganhou parte também do parlamento, ela consegue votar ali. E o centro, que seria ali um PSDB da vida, seria o voto do Macri. E aí quando a gente entende isso, esses três grandes grupos ali que tem, né, na política da Argentina, a gente percebe que o Milei ele já não tem a maioria no parlamento. Inclusive ele também perdeu no Buenos Aires quando ele foi eleito. A grande questão é, ele utilizava bastante do centro para apoiar suas decisões favoráveis ali ao que a esquerda não queria. Ou seja, você tinha o pessoal da Cristina Kirchner, do Nestor Kirchner, que já é falecido, né, indo contra o Milei, você tinha o Milei com as propostas e o centro aqui decidia. E esse centro é o considerado PSDB ali, que é o Macri que lidera, né. E agora, o que acontece? Como a briga de poder, ela não é necessariamente Milei contra Cristina Kirchner, ela é muito mais sobre para onde que o centro vai. Para onde que esse voto indeciso ele vai cair? Ele vai cair para medidas mais de austeridade fiscal e melhoramento da inflação e tudo mais, ou um pouco mais populismo, já pensando ali também nos seus votos eleitorais, né? E é interessante, Edson, porque aqui a gente vê a clara correlação de narrativas acontecendo mais uma vez em um país muito parecido como acontece em quase grande parte dos países da América Latina, né? Porque eu acho interessante, aqui olhando para um viés mais social, né, de todo esse discurso e esse movimento, a gente percebe que quando a gente tem um enrijecimento muito constante de políticas mais voltadas para a esquerda, e que não entrando no mérito de esquerda e direita, mas sim por conta do posicionamento político e econômico disso, assim que a gente tem uma ascensão forte da direita, ela vem como o Milei, vem como o Bolsonaro, vem como o Trump veio agora nos Estados Unidos. Só que aqui eu acho muito bacana a gente também olhar as narrativas, né? Porque de um lado a gente tem a narrativa econômica, de outro lado a gente vem a narrativa social. É tido, né, nas discussões políticas de que a esquerda ela se preocupa mais com o social e a direita com o econômico, mas eu acho que também não é tanto assim. O que eu acredito é que quando vem uma ressurgência muito forte de um posicionamento de direita, como aconteceu com o Milei, como acontece com o Bolsonaro, algumas narrativas mais sociais, elas ficam de certa forma lateralizadas, e isso faz com que aquele público, que é o público oposto do Milei, oposto do Bolsonaro, eles vão ganhando cada vez mais força de narrativa de querer recompor aquela posição que eles tinham antes no cenário político. Então, o que eu sinto, né, de todo esse movimento, e aqui sintetizando, né, minha visão, eu vejo um Milei que entrou realmente com uma força muito grande em termos de apoio político, não só do lado que a gente chama de direita tradicional, mas também do centro, muito forte, e aos poucos ele veio perdendo esse centro, porque esse centro, assim como no Brasil, ele é muito voltado também para essas narrativas sociais, e no momento em que a gente não vê tanto esse debate em pauta, porque às vezes, de fato, podem ter projetos de lei, podem ter medidas que estão abarcando, como o Douglas até trouxe, nessa questão dos auxílios que a gente vê comumente, né, por meio dessas políticas, mas elas não são enunciadas por políticos como o Milei, como o Bolsonaro. E aos poucos eles vão perdendo força em relação a isso. E hoje a gente tem algo que, se a gente olha 10, 20 anos atrás, você falou sobre a Cristina, por exemplo, que a gente não tinha, que são as mídias sociais fortes como são hoje em dia. Sim. Então, se não é um governante que de fato sabe abastecer as narrativas para ele conseguir ter aquela visão forte, tanto econômica quanto social, a gente começa a ver essa disrupção que está acontecendo. Eu acho que é muito isso, né? Pode. E eu acho que muito importante, por exemplo, o Milei começou a perder muita popularidade depois que ele tirou um subsídio de passagem de ônibus
Aí a tarifa de ônibus da Argentina explodiu. E depois ele tirou o subsídio também da economia produtiva de algumas empresas que só existia porque existia esses subsídios que, obviamente, aumentavam ainda mais a margem dessas empresas. Elas não eram eficientes porque elas entregavam um trabalho legal de bens e serviços para a sociedade, mas sim porque tinha esses subsídios. Só que, por exemplo, eu acho que o Milei não consegue ser um político nesse sentido, assim, ele só focou na economia. Imagina que a gente volta, por exemplo, a gente até fez uma vez aquele vídeo do Itamar Franco e depois fez do Collor. Quando o Collor entrou para ser presidente, ele começou a ter uma austeridade fiscal em algumas coisas, falou que ia ser contra a corrupção, é algo nesse sentido, que é bem emblemática também essa mensagem em relação ao Milei, só que é muito controverso porque a irmã dele também tá tá tendo alguns problemas com a justiça argentina. E assim, de fato, ele teve alguns avanços na inflação, teve superávit primário dentro da Argentina, teve novos empréstimos também concedidos pelo FMI, que até ajudou também nas reservas internacionais na Argentina, até para barrar um pouco a volatilidade do câmbio, do peso. Só que, por exemplo, nessas questões mais sociais, ele não consegue ser um político muito pragmático, assim, tipo, no sentido de ser muito institucional, que é uma questão que ganha muito peso no centro-esquerda, que aí entra muito o Macri, por exemplo. O Macri tem um viés mais, um pouquinho mais voltado também pro cenário econômico, mas ele também consegue conversar com a população nessa parte social, que é o que o Edson tinha falado do PSDB, ele talvez, é considerado né? um centro ali. Isso. Exato. Centro-direita. É engraçado porque a gente vê, né, isso se repete muito, né, o político que ele vem com um discurso muito forte em termos econômicos, de restauração, etc., normalmente a sinergia que ele vem da própria sociedade como um todo, ao assumir o poder, aquela sinergia de energia da população é muito forte. E essa sinergia, obviamente, ela vai reduzindo. Ainda mais quando você faz o seu trabalho bem feito, que é o que a gente viu. O Milei fez o feijão com arroz, conseguiu controlar alguns índices. Porém, quando essa energia do público, social ali, ela é derrubada, aí que entra, por exemplo, a inteligência mais centro-esquerda, que certo, agora vamos trazer também algumas pautas sociais, não vamos ter como, justamente as medidas dos ônibus, das passagens, etc., como você trouxe, como algo pequeno, porque eu vejo muito esse posicionamento político como ver esse tipo de medida como algo, é irrelevante, eu vou derrubar esse favorecimento que eu trago para uma classe social porque o orçamento vai ser pequeno. Só que ele não entende o impacto político e social que isso ocorre, e a gente vai vendo exatamente o que está acontecendo agora. Milei perdendo força, a gente começando a ver um movimento já, e aquilo, quando a mesa vira, é o que acontece agora com o Bolsonaro, entende? É o meu receio. É isso que eu fico pensando, né? A política, quando a gente olha ela num cenário não de 4 anos, mas um pouco mais esticado no tempo, ela é muito mais sobre ventos favoráveis ou não. Porque todos os movimentos que acontecem em determinadas partes do mundo, eles são totais. Exemplo, quando a gente teve ali o que aconteceu com a Argentina, da Argentina ser um dos países mais ricos do mundo ali no início, quando a gente olha antes do crash de 29, acontecia também parecido com o Brasil, com a Venezuela também, porque era uma grande commodity, vendia. Quando aconteceu depois de 29, veio uma sensação de, beleza, a gente tem que fechar o nosso país e proteger a indústria nacional. Brasil surgiu. Porque não é que aconteceu... O Getúlio Vargas, por exemplo, quando ele surgiu, e da mesma forma que veio o Perón ali na Argentina, que por isso que tem o peronismo aqui a gente pode considerar o varguismo, eles não acontecem porque a pessoa ali ela é muito especial. É porque existe um movimento, um vento favorável para que várias pessoas, vários países ali tomem decisões parecidas. Sim. Então você tem o varguismo, você tem o peronismo. Quando teve hiperinflação na Argentina, a gente também teve aqui no Brasil, já também teve na América Latina. Quando a gente teve ali na esquerda ganhando em quase todos os países da Europa, com quase todos os países da América Latina, a gente teve o Lula em 2002, a gente teve o Evo Morales na Bolívia, a gente teve todos os países também tiveram uma política mais voltada para a esquerda. Olha para os Estados Unidos, também teve ali o Obama e tal. Ou seja, Venezuela também com o Hugo Chávez. O Chávez, depois o Maduro. Ou seja, você tem movimentos que eles são muito mais, não são de um país ali decidindo, eles são movimentos de geopolítica como um todo. Continentais, praticamente. Continentais, né? É um pêndulo. Porque quando acontece, por exemplo, o boom demográfico, o que é o boom demográfico? Quem não sabe? A China era totalmente fechada até os anos 2000, só que a China tem gente infinita. E aí o que acontece? Quando a China abre as portas para importar comida, importar minério, importar petróleo, importar lítio, ela vem para a América do Sul aqui e começa a comprar de todo mundo. E isso joga a balança comercial dos nossos países aqui da América Latina lá para cima, e era a chance, com o crescimento demográfico, com o boom de commodities, era a chance da gente ficar rico
Só que agora a gente ficou velho demais pra ficar rico, né? Essa foi a questão. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: ah, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.